Boa noite, amados. Vamos rapidamente abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus, o Criador, depois de formar tantas coisas, eu acho essa passagem linda, tremenda, que diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este momento tão lindo, precioso, que o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de lermos, meditarmos na Tua Palavra, que ela venha trazer crescimento, que ela venha trazer despertamento para cada um de nós. Assim nós oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, essa passagem fala da criação de Deus quando criou homem e mulher. Mas a expectativa de Deus, ela ia muito além disso, de quando da criação. Deus não só criou, mas Ele queria não somente ter criatura dele, Ele queria ter filhos seus. Você já viu quando nasce uma criança? Você vai visitar, qual é a primeira... Eu não acredito que ninguém aqui ainda tenha feito isso, né? Mas quando você vai visitar uma criancinha que nasceu, você fica sondando, olhando, procurando para achar alguma coisa que seja parecida, ou com o pai, ou com a mãe. Não é verdade? Eu digo lá em casa que isso é uma mentira, tá? Porque quando nasce a criança tem cara de joelho, todo inchado, coitado, não parece com ninguém, e as pessoas tiveram a cara do pai. O branquinho dos olhos parece. Mas a criança, à medida que vai crescendo, vão passando os dias, você começa a identificar traços do pai. Começa a identificar algo. Tem uns que falam assim, mas é a cara da mãe, igualzinho ali. E a criança começa a andar, falar, gesticular, e as pessoas olham e começam a ver trejeitos dos pais na criança. Não é assim que acontece? Quantos aqui têm filhos? Você consegue identificar no seu filho algo que a mãe ou o pai tenha? Lá em casa diz, meu filho está lá atrás, não, agora está ali no estúdio, mas diz que ele anda igualzinho a mim. É igual. Estou vendo o Clélio ali, o filho dele é igualzinho a ele, se não no modo de ser, mas o rosto é igualzinho. Se botar numa janela, um de um lado do outro, vai pensar que é espelho. Porque isso é natural, o filho parecer com o pai. Mas vamos trazer para o contexto de Deus. E como filhos de Deus, a respeito dos filhos de Deus, será se dá para identificar alguma característica de Deus em mim? Será se dá para identificar alguma característica do próprio Jesus em você? Você já parou para pensar nisso? Se o seu comportamento, a sua conduta tem refletido a imagem de Deus? Porque o texto que nós acabamos de ler fala, criou a sua imagem e semelhança. Nós temos sido semelhante a Deus? Eu acho que essa é uma palavra para nós refletirmos, pararmos e, se for necessário, recuar para poder continuar avançando. O grande problema da humanidade é que, às vezes, mesmo consciente do seu erro, não quer admitir o erro, não para, não repensa, não recua um pouquinho para depois retomar a sua caminhada.
Eu não sei aqui quantos nasceram em berço evangélico, eu não nasci, dei cabeçada por esse mundo aí durante muito tempo, né, pastor? Mas lá no mundão, nós éramos, ou nos considerávamos, os bambambãs. Não, eu sei. Você está pensando o quê? Glória a Deus que hoje nós pensamos de forma diferente. Quantos podem dizer amém? Porque é necessário, se faz necessário, que nós venhamos abrir o nosso coração para deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não adianta dizer você nasceu assim, cresceu assim, vai viver sempre assim, vai morrer assim. Senão você não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas, como eu disse no início, muito mais do que ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ser verdadeiros filhos. O filho que, quando o pai fala, o filho reconhece. Aquele filho que, quando o pai orienta, ele percebe que a orientação é boa. Quando o pai fala é por aqui, ele entende que é por ali que ele deve seguir. Hoje há um conceito mundano de que nem os pais têm mais autoridade sobre os filhos. Isso é diabólico. Isso é diabólico, isso não vem da parte de Deus. O regime que estavam tentando se implantar aí é que a autoridade sobre a vida das crianças seriam do governo e não mais dos filhos. Mas em nome de Jesus Cristo isso caiu. Para a glória de Deus. Coisas diabólicas que se maquinam e a gente não percebe, mas toda essa maquinação, nesse contexto, vamos dizer, político, vai na contramão da vontade de Deus. Deus olha para cada um de nós, olha para o seu irmão que está do seu lado. Ele olha e quer reconhecer em você um filho. Ele quer reconhecer em você alguém que, quando ele orienta, você obedece. Quando ele fala, você consegue discernir que é a voz dele. Mas tem pessoas hoje no mundo que estão ouvindo muitas vozes. E pior do que ouvir muitas vozes estranhas é estar seguindo essas vozes. Nós precisamos andar como filhos. Andar como filhos, mas filhos obedientes. Vai até o livro de Romanos, no capítulo 8. Nós precisamos fazer refletir mais o caráter de Deus por meio das nossas atitudes, pela prática do amor. Uma outra coisa que se implanta, se prega no mundo hoje aí de uma maneira errada, e a gente vê com muita evidência acontecendo, é a falta de amor. Isso é bíblico. Nós entendemos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vendo isso. Mas e nós que somos filhos de Deus? Qual tem sido o nosso comportamento? Ah, não, isso é cumprimento da palavra de Deus, é assim mesmo, o amor vai se esfriar. Se esfria para o mundo. Para você que é filho, esse amor tem que ser renovado dia após dia. Dia após dia. Mesmo quando você pode estar sendo injustiçado, o amor de Deus não pode se extinguir do seu coração. Mesmo quando você estiver se sentindo injustiçado, você tem que fazer para que se reflita o amor de Deus através de você. Porque você vai estar refletindo o Pai. Porque se você é injustiçado e destila ódio, você não está refletindo com certeza as características do teu Pai Celestial. Romanos capítulo 8, os versículos 14, 15 e 16. Amados, olha que coisa tremenda. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o quê? Baseados no qual chamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você, quando falar, você tinha que encher a boca, esse versículo 17.
encher o pulmão de ar e falar. O próprio Espírito testifica, fala com o meu espírito, que eu sou filho de Deus. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, porque você é filho de Deus. Filho de Deus. Nós olhamos hoje, vamos falar assim materialmente. Você pega um celular, um sapato, uma bolsa, uma blusa, um tênis, o que tem de produto falsificado por aí é uma coisa impressionante. Hoje em dia o mais comum é ver escrito assim, Made in China. Os chineses estão tomando conta do continente todo. Seja onde for, você vai ver lá a marca da China. E mais ainda, eles se vangloriam de ser concurso em falsificação. Eles dominam hoje praticamente todas as áreas nesse mercado. Eletrônica, então, nem se fala. Mas por quê? Porque é barato. Mais barato por quê? Porque é falso. E aí eu vou lançar uma pergunta meia dura, talvez, nesse momento. Nós somos filhos de Deus, acabamos de afirmar isso. Mas falsos ou verdadeiros? Você não precisa me responder, tá? Falsos ou verdadeiros filhos de Deus? Porque o filho obedece ao pai. O filho respeita o pai. O filho tem desejo de alegrar o coração do pai. E aquele que assim não faz, não é o verdadeiro filho. Nós precisamos refletir sobre isso. O cristão verdadeiro, ele tem que ser autêntico. O cristão verdadeiro, ele tem que ser aprovado, não para os homens, primeiramente por Deus. O cristão verdadeiro, ele tem que ser confiável, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O cristão verdadeiro não pode estar prometendo e não cumprindo. O cristão verdadeiro não pode dizer que vai fazer e depois não faz e vem com desculpas. Ele tem que ser autêntico. O cristão verdadeiro, ele tem que ser digno. Digno. Digno de ser chamado filho de Deus. O cristão verdadeiro, ele tem que ser sincero. Sincero um para com o outro. Eu tenho que ser sincero com vocês. Vocês precisam ser sinceros com seus pastores, com o seu irmão, com o seu vizinho. Tem que haver sinceridade, porque é um princípio básico para ser reconhecido como filho de Deus. Se assim não for, meu irmão, você não será reconhecido. Os verdadeiros filhos reconhecem seus pais. Aquele que é filho legítimo, ele reconhece seu pai. Eu já falei isso aqui, e vou repetir. Quando eu casei, meu filho nasceu, e ele era pequenininho, nós morávamos no apartamento, aqui no Alcântara, e eu lembro quando eu chegava perto de casa, eu assobiava do jeito, que ele dentro de casa, ele ouviu o assobio e falava assim, falava para o cinema, falava, papai chegou. Por causa de um assobiozinho, porque era a forma que eu brincava com ele dentro de casa. Era uma característica que ele tinha. Quando ele ouvia esse som do assobio, ele falava, papai chegou. E mais ainda, a alegria expressada no rostinho da criança quando encontra com seu pai. Porque reconhece, e meu filho nessa época, não que não o faça hoje, porque os filhos crescem, infelizmente, eles vão criando, né, aquele negócio, olha, pai, você vai dar um abraço, aí fica, né, escorregando, deslizando, mas eu agarro assim mesmo. Mas quando é pequeno, e por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. A criança, ela é natural, ela não tem falsidade, ela é verdadeira. E o filho, quando vê seu pai, ele abre um sorriso. O filho pode estar num muro de 3 metros de altura, se o pai abrir o braço e falar, vem, ele não quer nem saber, ele fecha os olhos e se atira, porque confia no pai, acredita no pai, sabe que aquele pai não vai colocá-lo em furada, fala assim num linguajar mais chulo. E nós,
Como tem sido a nossa confiança em Deus? Quando as adversidades vêm, quando os problemas surgem, porque vão surgir. A Bíblia fala que o dia mau chega para todos. Para todos. Chega para mim, chega para o pastor Zé Luiz, pastor Divino, pastor Rogério. Vai chegar para todos nós. Mas se você não confia no seu Pai, você não vai proceder como um verdadeiro cristão. Se você não confia no seu Pai, você não vai acreditar nas promessas dele para a sua vida. E é nessa hora que nós vamos identificar os verdadeiros filhos. É nessa hora da dificuldade que nós vamos ver quem é o verdadeiro e o falso. Porque em termos de telefone, na hora você pega assim, parece igualzinho, né? O tênis, você pega tênis, está com a marca lá, de um monte de marca boa aí. Mas quando às vezes você vai dar a primeira corrida, o solado fica para trás. Ou então fica igual aquele jacaré, né? Uma boca na frente. Porque é falso. E o crente verdadeiro nas adversidades, ele permanece inabalável. Ele permanece firme porque ele confia no seu Pai. Não teme, sabe que o dia mau passa, que o choro está a noite toda, mas ele sabe que a alegria vem pela manhã. E é dessa forma que, como os filhos, nós devemos viver. Sabe por quê, irmãos? O filho tem direito à herança do pai. E nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. E sabe o que ele te promete? Ele não te promete marca de roupa, ele não te promete conta bancária abastada. É fruto também, como o pastor José Luiz disse aqui, frutifica, semeia para que você veja frutificar a semente que você plantou. Mas muito mais do que isso, a maior herança que Deus tem para mim e para você é a vida eterna. Vida eterna. Porque todas as outras coisas são passageiras. Se nós estivermos firmando a nossa confiança em Deus, através daquilo que nós possuímos, ou daquilo que não perdemos, coitado de nós. Porque a Bíblia também fala para a gente acumular tesouro, não na terra, porque aqui na terra a ferrugem corrói. Mas ele fala, acumuleis tesouro nos céus. E é esse o maior tesouro, essa é a maior herança que nós temos em Cristo, a vida eterna. Nós precisamos, amados, já que nós estamos falando de roupa, já que nós estamos falando de telefone, você sabe que toda fábrica tem a linha de produção, e ela segue, chega lá no final, o aparelho está pronto. Você acha que ele vai ser encaixotado isso aí? Controle de qualidade. Porque se ele não for aprovado, ele volta para reparo. E aí eu te pergunto, e sabe quando vem um controle de qualidade, amado, na hora mais imprópria para nós, é quando a morte chega. Você, enquanto estiver aqui, você está sendo trabalhado. Você está sendo preparado, assim como um aparelho, em toda a sua linha de produção, ele é preparado para ir para a rua. Nós estamos aqui sendo moldados, preparados para a vida eterna em Cristo Jesus. Eu te pergunto, e você também não precisa me responder, você passaria no controle de qualidade de Deus hoje? Você passaria no controle de qualidade? Se Ele fosse avaliar a tua conduta como filho, como servo? Será se eu e você nós passaríamos? Nós deveríamos pensar nisso todas as manhãs e olhar o que nós fizemos ontem e falar, Senhor, me ajuda a viver o dia de hoje melhor do que o dia que eu vivi ontem. Me ajuda a estar mais próximo de Ti hoje do que eu estive ontem. Me ajuda, Senhor, a não cometer hoje os erros que eu cometi ontem, a não cometer os mesmos pecados que eu cometi ontem. E se você está vivo, meu irmão, fala assim, não, agora aceitei Jesus, acabou, não peco mais. Você já está pecando, porque você está mentindo. Romanos 8, 32, aí mesmo no capítulo 8, versículo 32.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não nos dará graciosamente todas as coisas? Muito pior ele fez, ele entregou o seu filho por mim e por você. Demonstração de amor, de pai, ele teve para com todos nós. Porque nós não seríamos merecedores do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas Deus, o nosso Pai, pela expressão suprema, máxima de amor, porque Ele nos formou, como diz lá no início, imagem e semelhança, mas Ele queria ter a mim e a você como filho e filha de Deus. No capítulo 1 versículo 1 desse mesmo capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, não há condenação. E essa é a maior segurança. Nós vemos agora os políticos, o próprio presidente que foi eleito, diz que o presidente Temer agora está até preparando carros blindados, vai comprar carros blindados para ele, amém, eu acho que ele precisa. Mas e eu e você, qual é a nossa maior segurança? Aonde está a nossa segurança? Está aqui, ó. Porque eu vou repetir, você pode ter tudo, mas a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se o diabo não encontrar brecha para te condenar, você tem garantia, tem um carimbo da vida eterna. E esse carimbo, todos nós devemos viver aqui, almejando receber um dia. Romanos 8, ainda no capítulo 8, versículo 38 e 39. Eu já estou encerrando. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você é filho, não é a morte, não é a altura, não é profundidade, não é nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nem tribulação que vai te afastar do amor de Deus. E nós precisamos estar convictos disso. Nós precisamos estar convictos disso. Eu gostaria que os músicos tomassem posição. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. As características de Jesus, meu irmão, minha irmã, são pontos que nós precisamos apresentar. São coisas que fazemos igual a Jesus. As atitudes na qual testemunhamos a Jesus. Nós precisamos ter essas características em nossa vida. Nós precisamos viver testemunhando de Deus. Nós precisamos fazer as coisas como Jesus faz ou faria. E eu te pergunto nesta noite, você se parece com quem? Você parece com aqueles que refletem a imagem do Senhor? Ou você está parecendo com as pessoas que não glorificam a Deus?
Seu testemunho, as suas palavras e suas ações dizem que você é filho de quem? A quem as pessoas enxergam quando você age, quando você fala? Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, e o Senhor está falando que nós precisamos decidir em quem nós vamos crer, com quem nós queremos parecer. E a pergunta que eu faço é: você já decidiu? A palavra, como eu já disse, ela pode ser forte, mas o desejo no meu coração nesta noite, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que arda no seu coração o desejo de ser transformado num verdadeiro filho de Deus. Aleluia. É preciso você deixar que o Pai, por meio do Espírito Santo, que a tudo assiste, fazer uma obra dentro do teu coração. E nesta hora eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, para você que está aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite e fala: pastor, eu nunca tomei uma decisão na minha vida para ser chamado filho de Deus. Sempre visitei igreja, sempre estive junto de pessoas evangélicas, mas a minha decisão pessoal nunca tomei. E eu quero perguntar se há alguém entre nós nesta noite que queira tomar essa decisão e reconhecer Deus como seu Pai, e falar assim: eu quero entregar a minha vida a Ti. Se há alguém entre nós, erga sua mão do lugar onde você está, que nós queremos orar por você. Eu, durante 30 e poucos anos da minha vida, declarava ser filho de Deus, até o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Tantas coisas erradas que fiz, tantas decisões erradas que tomei, e teve um dia que o Senhor se revelou a mim, e eu permiti que Ele fizesse essa obra no meu coração, e a minha vida nunca mais foi a mesma, para a glória de Deus. Se você está aqui nesta noite, erga sua mão, eu quero orar por você. Ou talvez você que caminhou tanto tempo com Cristo, e mesmo na condição de filho, se deixou esfriar no teu relacionamento com o Pai, e simplesmente abandonou a casa do teu Pai. Deus nesta noite te chama. Deus nesta noite te chama, e com os braços abertos, assim como aquele pai do filho pródigo. Se você está aqui nesta noite, erga sua mão. Deus também quer te trazer de volta ao seu aconchego. Você talvez esteja perdendo a grande oportunidade da sua vida nesta noite. Se não há ninguém que queira retornar, nem entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer um terceiro convite para você que, mesmo na condição de filho, tem se sentido fraco. Você que, mesmo na condição de filho, não tem encontrado forças para ser aquilo que Deus espera de você. Erga sua mão também, quero orar por você.
Meu irmão, não tenha vergonha, porque eu muitas vezes levantei a minha mão quando precisava. E quando nós nos sentimos fracos, quando nós estamos sem forças e deixamos a vergonha se sobrepor por aquilo que nós precisamos fazer, o único que perde é você. O Senhor Jesus diz na sua palavra que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você tem se sentido cansado, fique de pé. Você que tem se identificado com essa necessidade de receber essa oração, e eu gostaria que todos ainda estivessem de olhos fechados. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aonde você está? Isso, minha irmã, Deus abençoe, faça isso. Preciso, Deus abençoe, meu irmão. Você precisa reconhecer essa necessidade de ser renovado nas forças, não em forças humanas, mas na força do Senhor Jesus. Precisamos ser como crianças diante de Deus. Nós vamos cantar essa canção, e você que ficou de pé, vem aqui. Nós queremos orar por você. Venha até aqui à frente, venha ser renovado. Venha. Deus quer te renovar nesta noite. Deus quer te olhar nesta noite e não somente te reconhecer como um filho, mas um filho forte. Um filho que reconhece que precisa, necessita, não de forças humanas, mas na força do Senhor. Eu vou pedir aos pastores, às esposas também, para nos ajudar. Peça a Ele. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço. Abraça-me.
ser abraçado pelo Senhor nesta noite. Abraça-me. Braços do Pai que se estendem para você. Abraça-me. Com seus braços de amor. Não posso viver. Fale para Ele que você não pode viver longe. Não pode viver longe deste amor. Não posso. Você necessita do afago de Deus. Longe do seu afago, Senhor, não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Declare para Ele em voz baixa: abraça-me. Abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor. Aleluia. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês enquanto os instrumentos tocam. Não existe supercrente. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Não importa se você chegou à igreja ontem, se você tem 50 anos, se você é apenas um membro, se você é um pastor, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Ai daquele que não reconhecer isso. Ai daquele, é dia que nós, pastores, abrimos os nossos olhos pela manhã e temos tantas coisas para resolver, que o desânimo é natural, vem, se abate. Mas da mesma forma, que na mesma rapidez que ele vem sobre nós, nós levantamos os nossos olhos para os céus e invocamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está pronto para acolher, aquele que está pronto para, como nós acabamos de cantar, abraça, pede a Ele um abraço, pede a Ele um renovo. Talvez um dia você precise do seu renovo das suas forças físicas, outro dia das suas forças emocionais, e vai ter um dia que você vai precisar do renovo nas suas forças espirituais. Não importa, o importa para você é que você reconheça como um filho que o Pai quer te atender, que os ouvidos do Pai estão abertos para te ouvir, a mão do Senhor está estendida na tua direção para te alcançar. Não recorra a outros deuses, não recorra a deuses estranhos, porque há um Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida. Amém? Erga um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, aos filhos que nesta noite entraram tristes por essas portas, desanimados, fracos, que o nosso Pai Celestial venha fortalecê-los, trazer um ânimo novo. Aqueles que estavam desesperançados, ó Deus, renova a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. E aquele que mesmo que não veio à frente, ó Pai, possa entender que o Senhor está sempre pronto para atender aquele que clama. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas. Deus quer se revelar a você. Busque a Deus enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Deus abençoe rica e abundantemente, irmão. Tenha uma boa noite. Se você desejar, os pastores ainda estão aqui.
nós estaremos aqui para te atender.